canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para passar os resultados que tivemos nessa quarta-feira de futebol. Beleza? Vamos aos resultados, começando pelo campeonato inglês. Liverpool 1, Sunderland também 1. Leeds United 3, Chelsea 1. Arsenal 2, Brentford 0. Aqui, resultados pelo campeonato inglês. Vamos lá, gente, campeonato escocês. O Dundee United empatou com o Glasgow Rangers em 2-2. O Celtic venceu o Dundee por 1-0. Beleza? Só lembrando, gente, que Dundee United e Dundee são clubes diferentes, tá? Na Escócia não são, no caso não é o mesmo clube, né? Que eu tô citando aqui, beleza? Só explicando o campeonato escocês. Bom, Real Madrid 3, Atlético de Bilbao 0. Real Madrid 3, Atlético de Bilbao 0, campeonato espanhol. Pelo campeonato também aqui da Copa do Brasil Sub-20, América Mineiro 5 e AP 2. E o América Mineiro se classificou para a final da Copa do Brasil Sub-20 e a AP do Maranhão é eliminado. Vamos lá, gente, fazendo uma pequena correção aqui do vídeo anterior. Esses jogos que eu vou citar aqui, não pelo campeonato belga, e sim pela Copa da Bélgica, beleza? Vamos partir para os resultados? O Ode Hervé Leuven perdeu por 2-1 para o Clube Bruges, e o Bruges se classificou para a próxima fase da Copa da Bélgica. O King empatou em 3-3 com o Royal Antwerp, e o Royal Antwerp nos pênaltis venceu por 4-3, passando também para a próxima fase da Copa da Bélgica. Beleza? Vamos lá, gente. O Tarad venceu o CSB por 3-0, campeonato romeno. Também aqui, Inter de Milão 5, Venezia 1, Copa Itália. Vamos lá, gente. Copa da Alemanha. Equipes classificadas para a próxima fase. Fase já quartas de final, né? É a próxima. Bom, o Freiburg venceu o Darmstadt por 2-0, se classificando para as quartas de final da Copa da Alemanha. O Stuttgart venceu o Bochum por 2-0, se classificando também para as quartas de final da Copa da Alemanha. Vamos lá, gente, mais duas equipes classificadas aqui para a próxima fase da Copa da Alemanha. O Hamburgo empatou com o Rostock. Hamburgo 1, Rostock também 1. E prorrogação permaneceu assim. Bom, os pênaltis 4-2 para o Rostock. O Rostock da segunda divisão eliminou o Hamburgo da primeira divisão, assim passando para a próxima fase da Copa da Alemanha. Bayern de Munique 3, Union Berlim 2. O Bayern de Munique também vai para as quartas de final da Copa da Alemanha. Vamos lá, gente, campeonato dinamarquês, o EFS, como é que é, rapaz? Rapaz, nomezinho é complicado, gente. O Efesberg perdeu por 4-2 aqui para o Copenhague, tá? Campeonato dinamarquês. Bom, gente, esse resultado que eu vou passar aqui não é dessa quarta-feira, tá? Mas é um resultado atrasado aqui que eu acabei não passando. O Palmeiras venceu o Vitória da Bahia pelo placar de 5-0. Aqui, Supercopa Capital, me parece categoria sub-20, em preparação para a Copinha, né? Vamos em frente. Bom, galera, poucas coisas, né? Nesse vídeo também perceberam, não tem tantas coisas assim. Os jogos dessa quinta-feira, né? Eu passo todos em outro vídeo, beleza? Os resultados que tivemos nessa quinta-feira. E, lógico, toda a rodada que está se passando aí do Campeonato Brasileiro da Série A, né? Que vai até essa quinta-feira, inclusive. Mas aqui, vamos passar um pouco do que aconteceu entre Union Berlim e Bayern de Munique. Nessa quarta-feira, oitava de final, Copa da Alemanha. O jogo foi na casa do Union Berlim. Bom, gente, vamos lá, né? A escalação do Bayern de Munique, gente,
Bom, eu não consegui pegar toda a escalação, tá? Admito para os amigos. Tava fazendo algumas coisas por aqui e não consegui pegar toda a escalação, mas eu vou passar ao menos a escalação que pareceu ser a que entrou, beleza? Eu não tive a confirmação, repito, que foi essa escalação que entrou mesmo, tá? Mas vamos lá. Neuer no gol, o Stanisic na direita, aliás, na esquerda, Lyman na direita, o Upamecano, Kimmich, Pavlovic e o Cal, né? Olise por um lado, Luiz Dias por outro e Kane centralizado, tá? Então essa foi a escalação que entrou, pelo que eu entendi pelo menos, nesse jogo contra o União Berlim aí, jogo do Bayern de Munique, repito, pela Copa da Alemanha. Bom, o que é que dá para dizer do jogo, gente? Olha, o União Berlim começou como se esperava que ia começar. Eu já havia alertado para os amigos que esse time de União Berlim dentro de casa é de fato uma equipe muito bem montada e sabe o que está fazendo com a bola, tá? Não é uma equipe que vai lhe pressionar o tempo todo, mas é uma equipe que vai ser letal quando tiver as chances. E, bom, teve chance sim. A primeira equipe a ter uma chance em campo no primeiro tempo foi o União Berlim, né? Uma chance lá, mas eles meteram para fora. O Bayern de Munique logo abriu o placar, tá? Num gol contra do jogador Sá do União Berlim, numa cobrança de escanteio, ele meteu contra o próprio gol e o Bayern ali fazia 1-0. Dali em diante, o União Berlim se lançando para cima, o Bayern de Munique tendo espaço para contra-atacar, tendo espaço para criar jogadas. E em mais um escanteio, o Harry Kane foi lá de cabeça e fez o segundo gol do Bayern, 2-0, ainda no primeiro tempo. O União Berlim se mandou mais ainda para cima, o Bayern de Munique mais ainda teve espaços. E, bom, gente, não criou grandes chances, tá? Mas teve o espaço suficiente para rondar a grande área, para estar sempre perto ali de fazer o terceiro gol. Chegou a fazer com o Harry Kane, mas ele estava impedido, beleza? Vale citar isso. O União Berlim diminuiu, né, com um pênalti que o Jonathan Tah acabou cometendo, ainda no primeiro tempo, né? Vale citar. Ele comete o pênalti e o que acontece? O Kerfeld vai lá, cobra e diminui o placar para 2-1. No finalzinho do primeiro tempo, surge uma falta para o Bayern de Munique, mais uma jogada criada. O Olise cobra e o Diogo Leite, jogador português, faz outro gol contra e o Bayern de Munique ali fazendo o terceiro gol, né? Portanto, acabando o primeiro tempo em 3-1 para o Bayern de Munique. Bom, chegando no segundo tempo, gente, o Bayern de Munique entrou no modo administração de placar, beleza? Quando o Bayern resolve entrar nesse modo, é um modo perigoso porque você dá margem para o adversário. E mesmo o União Berlim não criando nenhuma primeira grande chance no segundo tempo, mas eles perceberam que o Bayern não estava atacando, não estava pressionando, então partiram para cima. E aí logo teve um pênalti para o União Berlim, o Harry Kane acabou cometendo esse pênalti, mais uma vez o Kerfeld foi lá, cobrou 3-2, beleza. Daí em diante, virou um jogo naquele estilo, né? Toma lá da cá. O União Berlim partiu com tudo para cima, o Neuer fez uma boa defesa salvando, eles tiveram mais três boas chances que foi para fora, bolas perigosas que poderiam sim ter gerado empate para o União Berlim. O Bayern de Munique chegou a ter uma chance com o Luiz Dias, um outro gol anulado, né? Não estou lembrado de quem aqui, gente, mas chegou a ter pelo menos duas boas chances ali para marcar o quarto gol, o Bayern de Munique, né? Mas o União Berlim foi melhor a partir do momento em que diminuiu o placar para 3-2. Tá? Criou mais ali e sim, poderia ter chegado ao empate. Acabou 3-2 para o Bayern de Munique, né? Detalhes.
O Pavlovic, gente, ele, volante do Bayern de Munique, né? Entrou como titular, saiu. Alguns dizem lesionado, outros que ele só saiu sentindo desconforto ali, mas só vai se saber mesmo a partir dessa quinta-feira, na sexta. Se ele for relacionado para o próximo jogo, ou se não tiver lesionado mesmo, vai ser dito. Isso a gente traz aqui novas informações, mas a princípio o que se sabe é que o jogador saiu sentindo uma lesão, sim, do jogo contra o Union Berlin, né? Inclusive quem entrou no lugar dele no segundo tempo foi o Goretzka, né? Que hoje em dia é banco do Bayern de Munique. Bom, a outra situação é que o Bayern de Munique volta a disputar quartas de final de Copa da Alemanha faz um bom tempo, gente, tá? Porque fazia um bom tempo aí que o Bayern de Munique vinha sendo eliminado na terceira fase da Copa da Alemanha, até às vezes na segunda, ou até na primeira fase. Já aconteceu, tá? Recentemente, inclusive. Mas o Bayern consegue chegar aí, Bayern, no caso, às quartas de final da Copa da Alemanha. Agora vai ter um sorteio, deve ser no próximo domingo, e saberemos, né, quem o Bayern vai enfrentar na próxima fase da Copa da Alemanha. Detalhe, a próxima fase só acontece no ano que vem. Mais um detalhe, eu passei uma informação, gente, há dias atrás, aqui, que o campeonato alemão para no dia 21 de dezembro e volta no dia 9 de janeiro. Isso é verdade, é no final de semana, 9, 10 e 11, beleza? De janeiro ali. Eu vou até dar uma confirmada nisso para trazer para os amigos certinho, em que dia cai exatamente, dia 9 de janeiro, para a gente não ficar aqui, né, nas escuras. Vamos em frente. Pronto, gente, confirmando aí, dias 9, 10 e 11 de janeiro é quando retorna o campeonato alemão, beleza? Lembrando, repetindo, no dia 21 de dezembro é que para o campeonato alemão. Já expliquei para os amigos, em função do inverno, que é rigoroso na Alemanha. Beleza, gente? Então é isso, galera. Eu vou passar aqui, gente, de momento. O que eu vou passar aqui? Classificação, né? Da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu não passei resultados, nem nada disso. Mas vale dizer que teve uma pequena alteração, né? Com os resultados da rodada, que eu vou passar em outro vídeo, repito, o Fortaleza saiu da zona de rebaixamento, né? Com seus 43 pontos. E quem entrou na zona foi o Vitória, com 42 pontos. Beleza? Nesse momento, quem está fora da zona, ali mesmo ainda brigando para não cair, mas fora da zona, é o Fortaleza, na 16ª posição, e o Santos, né? E que ainda está brigando ali contra a zona de rebaixamento, mas está começando a ganhar espaço, a ganhar terreno. Então não deve cair, provavelmente, o Santos. Beleza? Mas ainda está ali com risco de rebaixamento, vale dizer. Ceará também entra para esse risco, tá? Ceará tem 42 pontos ali e tá 43 na verdade, tá? Ceará. E tá ali brigando contra a zona de rebaixamento também. Beleza? Mas é isso, gente. Lembrando, Juventude e Sport já caíram para B, né? Da próxima temporada. Bom, gente, abraço a todos. Até a próxima. Deixem um like aí. Fui!